Hola, bienvenidos a más una clase de espanhol. Soy Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Vamos começar a aula de hoje com a leitura de um pequeno texto. La violencia genera violencia. Es quizá la violencia uno de los temas que durante a largo tiempo viene ocupando los grandes titulares y las primeras páginas. Esta preocupante situación se encuentra inmensa, mas cada día que pasa en la sociedad, que nos ha tocado vivir e hinca sus fétidas y profundas raíces en muchas y variadas causas. Sin embargo, hay una que por su fácil accesibilidad y poder de penetración en las distintas capas sociales adquiere una especie de relevancia en el problema. Y esta es, sin lugar a duda, el fenómeno de la televisión. E então, que te parece que é isso? O texto que acabamos de ler apresenta a opinião de uma pessoa sobre a violência. Podemos ver que o autor, chamado de articulista, aponta a televisão como um dos principais meios de divulgação desses episódios. Pero, por que estamos falando de opinião? Porque o assunto da nossa aula de hoje é o gênero artigo de opinião. ¿Sabes qué es un artículo de opinião? O artigo de opinião é um texto jornalístico essencialmente argumentativo, cujo objetivo principal é defender um ponto de vista, a tese, de um determinado tema. Caramba, o que é tese? Tranquilo? Anote aí. A tese é a sua posição, o seu posicionamento, ok? Esse tipo de texto costuma abordar temas atuais de interesse público. O autor utilizará argumentos coerentes. As ideias defendidas são de responsabilidade de quem as escreve. Ou seja, o autor tem que zelar pela veracidade do que está expondo. Podemos perceber muita pessoalidade nesse gênero, o que significa o uso de primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Você pode usar a primeira pessoa do singular, eu, yo, em espanhol. Eu acredito, percebo, compreendo, etc. E nós, nosotros e nosotras. Nós sabemos, indicamos, pensamos, entre outros. No entanto, os articulistas preferem utilizar a terceira pessoa. Complicou? Um pouquinho? Vamos exemplificar. Para onde foram os empregos da classe média? Em várias áreas, as tecnologias provocam transformações e redução de empregos. José Pastore. Faça a leitura com atenção. E aí? Que pessoa verbal predomina no artigo que acabamos de ler? Isso mesmo, a terceira, dando ao texto uma subjetividade. Prestaram atenção no título? Para onde foram os empregos da classe média? O que temos de diferente nesse título? Ah, sim, o uso do ponto de interrogação. Nos títulos dos artigos de opinião, podemos colocar diferentes pontuações, dependendo da intenção do articulista. Pode-se utilizar pontos de exclamação, reticências e até os dois pontos. Pero jamás ponto final, porque não estamos encerrando nada. O título deve ser criativo a fim de atrair o leitor. E quanto à linguagem? Bueno, dependendo do veículo, ou seja, se é um jornal ou revista, a linguagem pode ser um pouquinho coloquial. Vejam bem, um pouquinho, mas não com uso de gírias. Temos a assinatura do articulista, que pode aparecer no início ou no final. No artigo que lemos, onde aparece? Beleza, no início.
José Pastore. O que aparece no primeiro parágrafo é a introdução, onde o autor apresenta o tema abordado, e a tese, isto é, o posicionamento a ser defendido. Ele pode também utilizar alguns contextos históricos e até mesmo notícias de um jornal. No exemplo lido, temos estudos recentes sobre o impacto das tecnologias no mercado de trabalho. Depois, inicia-se o desenvolvimento, onde o autor deverá apresentar argumentos que sustentem o posicionamento defendido. O ideal é apresentar de 2 a 3 argumentos, cabendo até um contra-argumento, que deve reforçar o último. A argumentação deve ser desenvolvida por meio de análise crítica, que apresente o argumento e exemplos que o justifique e o comprove. Vale lembrar que o melhor argumento deve ser utilizado por último, a fim de convencer o leitor. No exemplo, temos os inícios dos argumentos. Em várias áreas, as tecnologias provocam transformações e redução de empregos. Essas mudanças levaram muitos profissionais de classe média a migrarem para atividades de menor qualificação. E como contra-argumento, temos: é verdade que as tecnologias modernas geram novas e boas oportunidades de trabalho, mas, para a grande parte da classe média, elas têm sido piores do que as anteriores. Atenção! Para argumentar, é válido utilizar figuras de linguagem, como a metáfora. Como na frase do artigo lido, num passe de mágica. A palavra mágica designa a velocidade de reversão do processo e não a ilusão por meio de truques. Isso é metáfora. Estão entendendo? Espero que sim. Continuemos. É provável que a mobilidade descendente prossiga e que as escolhas populistas avancem. Só um choque de boa educação e qualificação para o novo trabalho pode deter essa tendência. Temos a conclusão, quer dizer, o fechamento, no qual o autor deve retomar ao posicionamento inicial, expondo, se quiser, uma sugestão, como ele faz ao dizer: só um choque de boa educação e qualificação para o novo trabalho pode deter essa tendência. O que acharam? Fácil, não? Agora, que tal produzir um? Vamos seguir um passo a passo? Como se faz um artigo de opinião? Estude bastante o assunto que pretende abordar. Verifique autores que já trabalharam o tema e selecione informações que estejam adequadas ao seu ponto de vista. Lembre-se de utilizar sempre fontes de pesquisa fidedignas. Construa argumentos fortes que tenham fundamentação pertinente e que, de fato, sustentem o ponto de vista. Evite o uso exagerado de discursos do senso comum. Tente prever quais argumentos o outro lado poderia utilizar e antecipe-se. Fortaleça o ponto de vista defendido, refutando o que lhe é contrário. Retome a tese para construir sua conclusão. Caso seja possível, apresente uma proposta exequível de intervenção social, como forma de apontar caminhos para a solução do problema tratado no texto. Não se esqueça de adequar a linguagem ao público leitor. Produza um título criativo. Bacana, hein? Desse jeito ficou bem mais fácil, não? Bora lá! Elabore o seu título e seus argumentos. Para começar, pode ser um texto curto, mas treine.
Busque escrever sobre temas do seu interesse. Não deixe de consultar o seu material. Aos poucos, introduza mais argumentos. Afinal, é praticando que se aprende. Pena, chegamos ao fim de mais uma aula. Hasta la próxima classe.